Bem, então seguindo aí, o que nós estamos vendo são coisas muito básicas, muito rápidas, em que jamais vai dispensar a sua oração, a sua leitura bíblica, seu exame profundo das Escrituras, porque vai ser, tem que ser, na intimidade com Deus que você receba as coisas de Deus. Nós estamos apenas dando uma pinceladinha em alguns detalhes que quando você ler o texto, você vai receber aquela elucidação, vai pensar em outras coisas, vai analisar, juntar os quebra-cabeças e assim você vai estar aprendendo. Vamos seguir então aqui, lá em Apocalipse capítulo 12, fala da besta, né? Que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então entrou aí o número 7, que examinando a apostila você já viu o sentido, perfeição, o 10, a totalidade, e o chifre que é poder político. Então quer dizer, a besta, o governo mundial, ele vai ser unificado desta forma: 7 cabeças e 10 chifres. Mais uma vez aí confirmando que terá de uma ou outra forma envolvido nessa situação 10 nações que dominarão o mundo. E diz que ela tem 7 cabeças. Cabeça é a central de raciocínio, pensamento, decisão. E diz que é 7, então significa que é perfeito. Ou seja, temos aí um domínio perfeito. A estrutura hoje que está se montando para dominar o mundo é uma estrutura tecnológica tão profunda e assustadora que eles certamente dominarão o mundo. Ninguém vai escapar disso. E Jesus estará entregando o domínio do mundo nas mãos do diabo. Paulo escreve dizendo: há um que o detém até que do meio seja tirado. Quem é este um? O Espírito Santo, que sairá, creio eu, junto, arrebatando a igreja e largando o mundo sob o domínio de Satanás. E a Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu a vós com grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, depois do arrebatamento da igreja, a saída do Espírito Santo, o espírito do diabo poderá dominar. E a estrutura que hoje está se montando é algo fora do comum. Os projetos de computadores, de internet, meios de comunicação, é uma coisa realmente fenomenal. Então, o mundo não vai escapar deste domínio mundial. Muitos vão aplaudir, vão gostar, porque o primeiro cavalo que vem é o branco, é o cavalo da paz, né? Solução para a África, solução para a América Central, solução para tudo que é situação, todo mundo vai gostar, né? Olha os preços lá embaixo, acabou a maconha, a cocaína, o comércio das armas, e acabou o mundo está em paz. Quem não quer isso? Todo mundo quer isso. O mundo quer uma paz, né? Só os crentes continuarão fazendo guerra. Porque vão dizer, não, essa paz é falsa, aquele camarada não é bom. A qualquer momento ele vai tirar a máscara dele. Mas fora isso, o mundo vai aplaudir tudo isso aí. Então ele vem num domínio perfeito, 7 cabeças e 10 chifres. Tem outras coisas envolvendo este número, mas basicamente isso daí. Ou seja, ninguém escapará desse domínio. Enquanto ele estiver, creio eu, no primeiro cavalo, que é o cavalo branco, e ainda enquanto Jesus estiver permitindo a sua igreja, ou seja, o grito da meia-noite estar aí alertando o mundo, enquanto Jesus estiver permitindo,
o poder do diabo estará refreado, mas depois que ele achar que basta e arrebatar a sua igreja, então o domínio do diabo será maciço, esmagador. Os crentes, os cristãos que não forem arrebatados, não conseguirão fugir. Fugir é historinha para criança. Ninguém fugirá deste domínio que Satanás implantará sobre a terra. A única porta de escape se chama arrebatamento. Quem não for arrebatado não vai. Você vê alguns filmes aí, né, de uns cristãos não arrebatados, lutando contra o império da besta, lutando contra o anticristo, denunciando o anticristo, conversa fiada. Quem fizer isso vai estar fazendo antes do arrebatamento. Depois que vier o arrebatamento, o crente que não for arrebatado, que vai ser a grande maioria esmagadora da igreja, não será arrebatado. Eu creio mais ou menos de uns 10% de toda a cristandade arrebatada, não passa disso. Quem não for arrebatado não terá como fugir, como se esconder e não terá como combater. O domínio estará entregue nas mãos do diabo. Não tem para onde fugir. Ah, mas eu vou fingir que aceito o número da besta. Não vai ter fingimento, não vai ter nada disso. Entendeu? O número da besta não é um número, não é um símbolo físico. Na mão e na testa, isso é espiritual. Não tem nada a ver com físico. Não será possível enganar o reinado do anticristo. Aqui nós temos uma observação, né? Só uma observação que diz: sobre 7 montes e 10 colinas está edificada a cidade de Roma, representada espiritualmente pela chamada Igreja Católica Apostólica Romana. O que acontece? Nós cremos que de alguma maneira, eu particularmente creio, que de alguma maneira esse espírito de catolicismo vai estar envolvido de alguma maneira neste governo mundial. Porque se o primeiro cavalo é branco, Apocalipse 6, né? Ou seja, se o primeiro cavalo é de paz, o mundo terá uma grande aceitação. E o que hoje estaria influenciando mais no mundo, se não o catolicismo? Quando o Papa vai numa nação, é feriado, a nação para, ninguém faz mais nada. Aonde lá vai o Papa, para tudo. Se hoje surgisse um líder querendo governar o mundo lá da União Soviética, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou da França, ou do Japão, da onde quer que fosse, simplesmente um líder político, isso seria muito facilmente aceito? Eu creio que não. Mas uma questão religiosa que hoje já é aceita pela grande maioria no mundo, traria com certa facilidade um líder mundial. Não quer dizer, o camarada ele pode vir com o espírito de catolicismo, mas a origem dele pode ser indefinida, não importa a origem dele, porque as pessoas não vão estar olhando para a origem dele. Baseado em alguns textos bíblicos, eu vejo a possibilidade desse líder mundial surgir com uma base do catolicismo, que Roma, na verdade, ela não é vista só como um estado religioso. Não, Roma ela tem lá dentro é um estado totalmente independente. Roma tem as suas próprias leis, a sua própria polícia, tem a sua própria moeda. Lá dentro, eles mandam em tudo dentro do território do Vaticano, né? O chamado território do Vaticano. Você vê que as igrejas católicas espalhadas pelo mundo inteiro, elas são invioláveis.
Ninguém pode, a polícia não pode entrar numa igreja católica. Fugiu um bandido, pulou o muro da igreja católica, está lá dentro, a polícia não pode entrar dentro da igreja católica para prender um bandido, a menos que o padre permita a entrada da polícia. Senão a igreja, o bandido mora o resto da vida lá dentro e a polícia não pode entrar. Isto é absolutismo, isso é soberania, isto é independência. Então, isto é um Estado independente, não é só um conceito religioso. Mas o conceito religioso impregnado nisso aí, falsamente, está gerando uma aceitação mundial. Então, a possibilidade de surgir um líder com um princípio envolvido lá em Roma, Vaticano, catolicismo, também é real. Agora, as origens dele podem variar, porque o camarada pode sair de qualquer canto. Então é isso que eu vejo aqui quando diz assim, olha, sobre 7 montes e 10 colinas está edificada a cidade de Roma, representada pela chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Aí o que nós vemos? Uma possibilidade, né? Que o camarada pode vir com um conceito religioso, mas se envolver com política de muitas maneiras. Lá em Apocalipse capítulo 13, fala, verso 1, besta, que é um governo ditatorial, mar, povos desorientados, e nome de blasfêmia, defesa de ideais antibíblicos. Então, essa aí está só como uma dica para você, na hora que estiver lendo, conseguir compreender um pouco mais daquelas simbologias e daquelas palavras que estão lá dentro daqueles textos. Que às vezes as pessoas leem, mas não conseguem compreender o significado daquelas palavras ali. Então, governo ditatorial é a besta, porque muita gente espera o surgimento, sei lá de quê, quando fala em besta, espera o surgimento de um monstro, essas coisas todas. Tem gente que tinha até medo de ler Apocalipse, porque ficava com medo da besta. Sonhava, tinha pesadelo, essas coisas todas. Não, é um governo ditatorial, né? Mar são povos desorientados. Mar são povos desorientados, são pessoas clamando por uma solução. E o nome de blasfêmia vai revelar os seus objetivos antibíblicos. Lá do capítulo 13 de Apocalipse, no verso 2, diz: leopardo, urso, leão, impérios que foram subjugados pelo Império Romano, que foi o Império Católico. Né? Então, quer dizer, aí eu vejo algumas possibilidades da questão católica ressurgir como um domínio mais forte, né? E vai, logicamente, vai receber, inicialmente, recebendo uma série de apoios, mas o final da história é a política governar, ainda que o catolicismo, de alguma maneira, esteja envolvido em um primeiro estágio deste governo mundial. Com certeza, em um segundo estágio, toda a questão religiosa será banida. O anticristo, ele vai banir toda e qualquer questão religiosa, porque Paulo diz que ele assentar-se-á no trono de Deus, querendo parecer Deus. Se ele vai querer parecer Deus, ele vai desejar adoração pessoal, reverência direta. Então, enquanto existir um conceito religioso, ele não poderá ser centralizado com o absolutismo. Então, ele terá que banir todo o conceito religioso da face da terra para que ele possa ser adorado como ele sempre quis. Lembra de Jesus? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. É o conceito que o anticristo sempre trouxe, sempre quis. Foi o motivo da queda dele. Então, o conceito religioso vai ser banido pelas forças do anticristo, porque ele quer adoração exclusiva para ele. Então, ainda que qualquer segmento religioso o tenha apoiado, será traído por ele, e isto fica bem representado na sua cauda, que é descrita lá em Apocalipse 13, né? O Apocalipse fala que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. A cauda significa
traição. Então, hoje, inclusive, as igrejas, as Assembleias de Deus, que são o principal movimento que apoia a política, que apoia os governos, que se envolve, as próprias igrejas, Assembleias de Deus, que caíram vergonhosamente para a política hoje, elas serão traídas pelos próprios políticos. Quando os políticos se verem fortificados, fortalecidos, vão traí-los, vão bani-los, porque não vão aceitar nenhum conceito religioso. Aliás, que política nunca aceitou o conceito religioso. Lá no verso 11 de Apocalipse 13 vai dizer: chifres semelhantes ao de um cordeiro, ou seja, falsa aparência de bondade, com que despontará o anticristo no cenário mundial. Aí nós vemos outra questão: chifres semelhantes ao de um cordeiro. Se é semelhante ao de um cordeiro, cordeiro sempre nos reporta ao cenário religioso, amém? O cordeiro nos reporta ao cenário religioso. Então diz que chifres de um cordeiro, quer dizer, chifre significa, chifre é poder político, mas a aparência é de religião, porque o chifre é semelhante ao de um cordeiro. É por isso que eu não descartei ainda a possibilidade desse segmento católico aparecer de alguma maneira, né? Mas pode ser também, eu não descartei, mas pode ser também esse chifre, pode ser ainda um segundo segmento religioso também. Hoje nós vemos em grande ascensão a Igreja Ortodoxa Russa, né? Também está em grande ascensão, mas até então eu ainda dou um pouquinho de crédito a essa questão católica ressurgindo para um domínio mundial. À medida que você ler os textos, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, você vai tendo um esclarecimento maior, algumas ideias. Algumas Bíblias têm um rodapé com várias passagens bíblicas. Observa aquele rodapé, ele vai te reportar para outros textos dentro dos mesmos contextos e a sua visão sobre a questão vai sendo aberta. Bom, chifres semelhantes ao de um cordeiro, falsa aparência de bondade com que despontará o anticristo no cenário mundial. Se tem uma falsa aparência de bondade, toda religião tem uma aparência de bondade, não tem? Quando nós nos aprofundamos é que vemos que muita coisa parece, mas não é. Então, esse conceito religioso para mim aí, ele é muito forte. Mas será banido. Qualquer conceito religioso vai chegar uma hora que vai ser banido pela pessoa exclusiva do anticristo. No verso 18, fala da besta, do governo do anticristo, e traz o número 666, né? O famoso 666. Você já ouviu por aí, né? Ah, o número da besta, né? A Bíblia não é jogo de bicho, não, irmão. O número da besta, né? Então a Bíblia nos mostra, diz aí, que 6 é o número dado como referência ao homem, ou seja, Deus criou o homem no 6º dia e também deu ao homem 6 dias para trabalhar, fazer toda a sua obra. Assim sendo, 666 é um referencial a um ser voltado com exclusividade para si mesmo, ou seja, o homem como centro das atenções, com absolutismo, posicionando-se como sendo o próprio Deus. Estas são as características do reinado do anticristo. Então, 666, quando João lá em Apocalipse vai dizer assim, aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule, porque é o número de um homem, e o seu número é 666.
ele está dizendo que tem que ter sabedoria e ele está dizendo que tem que calcular. Aí depois ele vai e diz que é 666. Ora, então não é 666, porque ele está falando que tem que ter. Sabedoria significa estudo muito diversificado. E ele diz que tem que calcular. E ele está dizendo que é 666. Então não é 666, porque senão não precisaria de sabedoria nem de cálculo, ele já está dizendo. Então isso aqui é o que deve ser calculado. Aí nós já chegamos à conclusão. O que é o anticristo? É alguém com aparência humana, né? Colocando-se como centro das atenções e até como se fosse a própria divindade, centralizando-se completamente, física, espiritualmente. E Paulo diz, ele assentar-se-á no templo de Deus, querendo parecer Deus. É alguém que vai querer tudo para si. E Jesus falou assim, olha, quando virdes da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, né? Então quer dizer, o profeta Daniel falou justamente disso, de alguém assentando-se no trono, né? Querendo exercer a divindade. Então, a visão de Daniel deve ter sido muito estudada por Paulo, em que Paulo praticamente, com outras palavras, fala a mesma coisa. Então, o número da besta não é 666. E outra coisa, né? Diz que seria uma marca onde? Na mão direita e na testa ou na fronte. Mão direita quer dizer destreza, serviço. Testa é central de decisão, é ideologia. A marca da besta é a aceitação de um conceito e a entrega a esse serviço, ou seja, aquele que se der ao serviço do anticristo, aceitando a sua ideologia, e muitos estão considerando que esta ideologia seja como é que chama aquela doutrina? Ecumenismo, né? Que está aí de volta, olha, está vindo com tudo aí, qualquer hora ele ressuscita, né? Qualquer hora ele ressuscita, porque é um conceito que aparentemente sumiu, mas a Bíblia lá em Apocalipse vai dizer que a besta tinha recebido uma ferida mortal, mas depois reviveu. E olha, nada melhor do que uma ferida mortal ser a queda do ecumenismo, mas agora ele vem ressurgindo. O ideal, ecumenismo não, como é que chama? Comunismo, desculpa, ecumenismo não, comunismo, é tanto ismo. Comunismo, né? O comunismo foi uma doutrina que aparentemente foi sepultada, mas agora ela está aí, olha, quem tem internet está vendo como as coisas estão. Ela está surgindo aí com força total e absoluta, querendo se implantar. Então isso pode ser até inclusive aquilo que a Bíblia fala, de uma chaga mortal que foi curada, e todos se maravilharam após a besta. Então, 666 na mão e na testa, quer dizer, aceitação da ideologia e o serviço prestado com fundamento nesta ideologia. Ninguém vai ser marcado com número nenhum, nem na mão, nem na testa. Isso é ridículo, né? Isto é ridículo. Aí o chip, deixa o chip para lá, esquece essa história de chip. Não vai ter nada de ninguém botando chip em 6 bilhões de pessoas. Não vai existir isso. Não vai existir isso. Se o anticristo dependesse de implantar chip em 6 bilhões de pessoas, ele não governaria nada. Ele não governaria nada. Essa história de chip, ela é ridícula. E tem gente que ainda insiste nesse negócio. A Bíblia não fala em nada de chip, ninguém nunca falou. A Bíblia não traz coisas diretas, ela traz coisas para se usar sabedoria e cálculo. Esse cálculo que a Bíblia fala não é 2 mais 2 igual a 4. A Bíblia não trata de matemática. Os cálculos aqui são
tipologias e simbologias. Se você não entende Gênesis, nunca leu Gênesis, você não vai entender Daniel e muito menos Apocalipse. Você tem que procurar na Escritura os símbolos, né? E eu reuni um bocado deles nessa apostila aí, que acho que está tá também na internet. Muita gente tem recebido e-mail de muitas pessoas que, inclusive uma pessoa com 20 anos de crente, diácono, presbítero, e disse que agora encontrou Jesus, né? Falei, amém. Agora encontrou Jesus. Um camarada assembleiano que disse que a vida toda pregaram um Cristo para ele, que ele agora está vendo que nunca resolveu de nada. Bem, antes tarde do que nunca. Aqui, vamos voltar nessa observação que diz assim: no contexto espiritual, quando a Bíblia fala de prostituição, Deus refere-se a um povo, liderança, nação, que tendo-o conhecido, abandonou-lhe. Conforme sabemos pela ciência histórica, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana foi nos princípios uma igreja evangélica que desviou-se dos estatutos divinos. Mediante as informações já fornecidas, já é possível interpretar os textos seguintes. O que eu quero nesse contextozinho pequenininho aí, nisso daí? Simplesmente provar que aquela prostituta mencionada em Apocalipse 17 é a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a Bíblia trata de prostituta, a nação, o povo, enfim, que lhe conheceu e voltou as costas para ele. Tem umas referências aí de Oséias, Deuteronômio, mas tem muito mais na Escritura. Então, prostituição na Escritura é, por exemplo, Deus disse assim para Israel: vós vos prostituístes. Aí muita gente poderia pensar: bom, se Israel se prostituiu, quer dizer que eles se envolveram com mulheres, casamento, relacionamentos. Não, a Bíblia não está falando disso. Vos prostituíste significa que Israel abandonou a palavra, os conceitos de Deus. Isto significa prostituição. Da onde? Qual a origem da Igreja Católica? Dizem os católicos cegos, coitados. A Igreja Católica foi a primeira, fundada por Pedro, só se for no inferno, né? Então, lá está a Igreja Evangélica. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Conceito evangélico, Jesus fundando a sua igreja com o Evangelho. Esta igreja evangélica começou a dominar, se espalhar. Veio Roma, fez aliança, os nossos irmãos vacilaram, e aí, desta união da igreja evangélica com o Estado, surgiu a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Porque foi a fusão do cristianismo verdadeiro com o Estado. A palavra católica significa universal. Como o domínio de Roma era universal em toda a terra então conhecida, onde eles tinham acesso, eles dominavam, essa palavra que vem do grego entrou aqui na questão. E depois dessa fusão virou Igreja Católica Apostólica, porque eles diziam que tinha sido fundada pelos apóstolos. Engano, não foi fundada, a igreja não foi fundada pelos apóstolos, a igreja foi fundada por Jesus Cristo. E Romana, porque o Estado romano exercia domínio sobre ela. Ou seja, agora o sacerdócio que seria levantado por Deus, agora está extinto, porque é Roma dominando sobre a igreja, e Roma em que coloca agora quem lhe favorece no domínio da igreja. A igreja concentrava e manipulava, vamos assim dizer, massas populares. A igreja tinha um domínio enorme. Quando Jesus se manifesta, ele escreve carta às 7 igrejas da Ásia. Historicamente, igrejas que existiram
e tinham um grande contingente de pessoas naquele lugar, e Jesus se refere àquelas 7, sem contar a multidão de outras igrejas que já tinham sido fundadas. Então, Roma agora dominando pela aliança, dominando dentro da igreja, acabou o sacerdócio. Roma que colocava quem quisesse. Aí criou-se um monte de situação para explorar o povo. Aí vem as indulgências, vem não sei o quê, um monte de coisa que... Tudo que visava tirar dinheiro do povo e transferir para Roma. Não é o que acontece hoje? Quando se paga uma missa na Igreja Católica, lá vai o dinheiro para o Vaticano, Roma. Batismo pagou, lá vai o dinheiro, Vaticano. A Igreja Católica é dona dos maiores estacionamentos que tem no centro da cidade. Os melhores terrenos pertencem a ela. Ela recebe fortunas em aluguel. Fortunas, sabe o que são fortunas? Os hospitais pertencem a ela, a maioria dos hospitais, cartórios. Esse dinheiro sai do Brasil sem nenhuma tributação e vai para os cofres do Vaticano. Maravilha, né? E você não consegue um passaporte para passear ali do outro lado. Até está arriscado qualquer dia para você ir para dentro. Ah, sim, arriscado não. Tem uma área aí na Amazônia que brasileiro não entra. Uma área, arrendaram os hipócritas da nossa nação, que se dizem brasileiros, vendem o país, arrendaram uma grande área da Amazônia para os americanos, norte-americanos. Brasileiro não entra, para você entrar é uma burocracia descarada. Quem não entrou? Um general? Bem feito. O general foi entrar e não entrou, bem feito, ele ajuda a vender a nação, arrendou. Se alguém me alugar uma casa, o próprio proprietário não entra. Não é assim que funciona? Bem feito para ele. Então, quer dizer, essas coisas assim estão acontecendo, arrendou, né? Então a Igreja Católica é dona de fortunas que manda mensalmente aí para o Vaticano. É exatamente o que acontecia naquela época quando foi feita a aliança. Eles pegavam dinheiro do povo através de... Vendia uma... Como é que chamava aquele negócio? Indulgência, né? Você preenche aqui a indulgência, vale tanto, você vai ter uma terra lá no céu. Você vai ter uma casa no céu. E nisso aí foi arrecadando, e os cofres do Vaticano hoje são uma coisa impressionante. Bom, então... A primeira igreja a ser fundada foi a evangélica, com a fusão do Estado gerou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como era antes uma igreja evangélica verdadeira, passou a adorar as cadeias de Paulo, as imagens de Pedro, o cinturão não sei de quem, foram surgindo idolatrias, então largou o Deus verdadeiro do Evangelho e passou a cultuar as obras das mãos dos homens. Isso se chama... prostituição espiritual. Então, Apocalipse 17 fala da prostituta, que é a Igreja Católica, e diz que ela está embriagada do sangue dos santos. Depois, aqueles que começaram a sair desse antro de prostituição, que quiseram voltar, né, a ser um cristão verdadeiro, foram perseguidos e mortos. A Igreja Católica é, até então, a grande assassina de todos os tempos. Por isso diz que ela está embriagada com o sangue dos santos do Senhor. Tem aí algumas referências ainda para você entender. Apêndice, Isaías 21:9, Apocalipse 14:8. Vamos então terminar com uma leiturazinha aqui, nessa observação. O sonho do monarca, né, do rei, interpretado por Daniel, não foi por acaso que veio em forma de estátua. Na verdade, dentre tantas coisas, a revelação mostra que ali estariam representados todos os reinos que sucederiam, os quais teriam abrangência ou influência sobre toda a terra. Sendo assim, dando prosseguimento, queremos lembrar que a pedra sem mão atinge um local específico, reino específico em atividade. A pedra é Cristo,
que manifestar-se-á a Israel quando o mesmo estiver cercado pelos exércitos do anticristo. A visão, sonho em forma de estátua, homem, demonstra com clareza uma dispensação, na qual Deus permitirá que reinos dirigidos por homens se levantem. Quero lembrar o detalhe de que o reino que será atingido, dedos, reinado do anticristo, não substitui o seu antecessor, mas levanta-se do meio dele. É o Império Romano, Igreja Católica Apostólica Romana, a qual apoiará em 100% o reino anticristão, vede Daniel. Bem, esse aí é um ponto de vista que nós estamos colocando, que a Igreja Católica vai procurar apoiar esse reino do anticristo. E eu creio, segundo algumas passagens bíblicas, que ela vai ser aceita nesse apoio num primeiro estágio, como coloquei aqui. Mas depois, mesmo tendo apoiado, ela vai ser traída, porque o anticristo não vai querer conceito religioso dentro do seu reinado. Porque sempre que existir um conceito religioso, por mais fraco, profano ou mentiroso que ele seja, ele ainda assim lembra Deus. E isso para o anticristo não vai ser nada de interessante. Amém? Nenhuma pergunta? Bom, então fica a seu critério a leitura, o exame da Escritura. Aproveite, o tempo é curto, Jesus tem pressa nos obreiros, que você possa receber do Senhor na intimidade com Ele. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus.